patógeno penetra no organismo. Macrófagos que encontram a ativação da resposta imunológica começa quando um patógeno penetra no organismo. Macrófagos que encontram o patógeno digerem e processam esse patógeno, expondo fragmentos proteicos do mesmo em sua superfície celular. Macrófagos expõem esses fragmentos, são chamados de células apresentadoras de antígeno. Estas células podem interagir com linfócitos T helper, que, ao reconhecer as partículas do patógeno, interagem com o macrófago e as citocinas. Nesta interação, o macrófago secreta interleucina 1. Olha uma coisa importante que ele falou aqui, ó. Ele interage com os linfócitos HELP, o CD4 e o CD8. Tá? Macrófago e as citocinas. Nesta interação, o macrófago... Outra coisa, quando ele fala, ó, apresentação de antígeno, isso aqui é o MC, e essa pontinha é o antígeno que acopla ao MC para que ele faça essa identificação, que o linfócito faça essa identificação, especialmente ou o linfócito T, CD4 ou o CD8. E aí ele começa a liberar, né, citocinas para justamente neutralizar esse antígeno. Interleucina 1, que estimula as células T helper a secretarem interleucina 2. A interleucina 2 estimula a proliferação de alguns tipos celulares, tais como as células T citotóxicas e os linfócitos B. Assistindo aula. A partir daí, a resposta imunológica segue dois caminhos diferentes. Um, usando os linfócitos T citotóxicos e outro, usando os linfócitos B. Células normais do organismo que foram infectadas pelo patógeno podem também digerir e apresentar fragmentos desse patógeno na superfície de sua membrana. Os linfócitos T citotóxicos são capazes de reconhecer esses fragmentos como partículas estranhas ao organismo, se ligando à proteína apresentadora de antígeno, o que dispara a secreção de substâncias que induzem a morte celular, que chamamos de apoptose, matando assim a célula infectada e impedindo a proliferação do patógeno. Já os linfócitos B, quando ativados pelas células T helper, se diferenciam em células B produtoras de anticorpos, também chamadas de plasmócitos. Essas células enchem os fluidos corpóreos, como sangue e linfa, com anticorpos específicos contra aquele patógeno. Os anticorpos se ligam aos patógenos presentes no organismo, neutralizando-os e induzindo a fagocitose dos mesmos pelos macrófagos, destruindo assim o agente causador da doença. Outras células B se diferenciam em células de memória, que podem sobreviver no organismo por décadas. Por conta dessas células de memória, o organismo é capaz de reagir de maneira mais rápida e eficiente em eventual futuro encontro com o mesmo patógeno, que chamamos de resposta secundária à infecção. Assim, o organismo fica resistente ou imune àquele patógeno. Esse é o princípio no qual se baseia a técnica de vacinação. Ficou mais fácil com a animação? Quais as dúvidas? Quais as Não vai entender melhor, professora. Vamos pontuar as dúvidas, que aí a gente vai facilitando, né? Não deu para ouvir o áudio, professora. Não deu para ouvir o áudio? Sim. Lá no grupo ficou melhor. Tá, é porque talvez o meu som estava baixo e aí não deu, mas aí vocês têm no grupo, vocês conseguem escutar o áudio. Mas pela imagem, entenderam que essa apresentação do antígeno? Sim. Viram que existem esses receptores, então o MHC está dentro da célula e ele faz com que ele consegue projetar e apresentar para a superfície da célula. Então, eu tenho um MHC que está dentro da célula, ele se liga a esse fragmento, né, desse antígeno, e ele leva para a superfície da célula, ou seja, torna ela amostra, aparente,
para que os linfócitos T possam identificar, reconhecer esse antígeno e iniciar a resposta, que pode ser a liberação de citotoxinas, que pode ser estimulação de outras células, como ele faz, né? Ele libera a interleucina 2 e ela joga sinalizadores, chamando, atraindo os linfócitos B, para que haja o quê? A resposta e a produção de anticorpos. Quando esse micro-organismo é novo no nosso corpo, o nosso corpo ainda precisa desenvolver um anticorpo específico para aquele antígeno. Então, por isso que ele ativa as células B, né, que são produtoras de anticorpo, para que elas decodifiquem aquele gene e ela prolifere a resposta, neutralizando ele no nosso corpo, de forma que ele não se encaixe mais em nenhuma outra célula e que ele não cause mal. Então, elas conseguem mapear, fagocitar todos esses agentes estranhos. Deixa eu só tirar o WhatsApp, gente, rapidão. Não fica esse barulhinho. Isso. Então, elas atuam dessa forma. Então, o MHC, ele ajuda na identificação, na apresentação desse antígeno. Se nós não tivéssemos esse MHC dentro da nossa célula, esse código genético, nós não conseguiríamos ter essa identificação desses micro-organismos, e aí esse micro-organismo iria se proliferar no nosso corpo, causando a morte. A gente sabe que tem algumas doenças que elas causam a morte até que se encontre a vacina, até que o organismo consiga responder de uma forma satisfatória e combater. Na década de 80, nós tínhamos o HIV, que ele tinha um comportamento diferente de todos os vírus até o momento, e muitas pessoas morreram. Hoje, entendendo a ação desse vírus, e com as medicações que foram desenvolvidas, hoje o indivíduo ele consegue viver sem ter essa vulnerabilidade ao adoecimento, né? E podendo levar uma vida satisfatória aí por muito tempo. Antigamente eles morriam muito rápido, porque ele causa uma destruição muito rápida no nosso corpo e as células T, elas morrem, ele mata as células T e o outro organismo fica sem governo. Aí as células oportunistas tomam de conta, porque não tem o gatilho para iniciar, né? Para, digamos assim, dar início, dar continuidade à resposta imunológica. E as doenças novas, por isso que tem a vacinação, para que se encontre um meio, um caminho, né, de controlar essa doença no nosso organismo. Então, mais alguma pergunta? Mais algo que alguém gostaria de pontuar ou compartilhar, que leu, que já estudou e que não foi falado? Não. Então, eu vou continuar. Gente, é tão engraçado a gente dar aula online, porque a gente fica esperando, né, que o aluno interaja, que sempre alguém vai responder, aí o povo fica calado. Mas a gente entende. Bom, Já que eu já peguei aula pela metade, professora. Perdi a aula quase toda. Mas olha, hoje eu fui no Top porque as aulas elas precisam subir para a plataforma deles e tem uma senha. Eles me mandam um link e uma senha. Aí, como eu estava de plantão e teve sábado e domingo, ontem eu não pude ir, fui hoje, e ele me pediu um dia, 24 horas, quando eu enviar esses vídeos para baixar. Então, ele só vai me mandar ou amanhã à noite ou no próximo dia seguinte, e aí é que eu vou conseguir postar para vocês, aí vocês podem assistir às aulas, tá bom? Tá bom. Mas o material fica disponível. Eu tenho vários vídeos que eu vou soltando aos poucos, porque se eu solto tudo de uma vez, confunde com outros conteúdos, né? É mais avançado. Pô. Deixa eu perguntar uma coisa. Esses remédios, que nem você falou para AIDS, as vacinas que são feitas, elas são para auxiliar os linfócitos T
ou auxilia em outras células? É desse jeito, elas auxiliam, porque eles matam e o nosso Mas é só sistema, nos linfócitos T ou em outras células? não sei te falar, mas eu posso pesquisar para responder melhor sobre essa ação da medicação, porque eu acho que eles têm algumas, eu posso dar uma estudada no princípio ativo e te falar, tá? Não consigo te dar uma resposta coerente agora, porque eu não sei te falar. É que nem assim, quando você, que nem deu esse agora o coronavírus, né? Aí Uhum. muita gente fala, compra vitamina D, vitamina C e tal. Esses medicamentos também é para fortalecer os linfócitos T, no caso. É a imunidade, melhorar a imunidade. Na realidade, que tem muito achismo e pouca conclusão, né? Sim. Existem alguns estudos que mostram que as pessoas que morreram, ou grande parte das pessoas que desenvolveram a forma grave, elas tinham déficit de vitamina D, mas a gente não pode garantir que só isso foi suficiente, entende? E já tem estudo que fala que não tem o que se fazer para você melhorar a imunidade. A gente não sabe se existe alguma coisa genética por trás disso, porque a gente observa que tem uma linhagem de famílias que muitas pessoas morrem. Então, será que existe uma deficiência do organismo? Pensando eu, estudando, né, a gente estudando imunologia, será que essas pessoas têm esse déficit desse MHC deficitário para esse receptor específico do coronavírus e ele não consegue responder de forma satisfatória, mesmo com toda a medicação, internação, ventilação mecânica? Tudo é incerto, Professora, né? Tudo é eu acho muito Como que você incerto. falou, professora, eu acho que vai de organismo para organismo. E, assim, existe uma série de fatores. Uma Eu não série de assisti a fatores. aula de sexta, mas quando eu fui responder ao fórum, Uhum, a pergunta era sobre a questão da alimentação. uhum, E é uma coisa muito considerável a questão da verdade. alimentação, não só para o sistema imunológico, mas para todos os tipos de doenças. Inclusive, eu coloquei lá no fórum que nosso corpo é constituído do que nós comemos e bebemos. E Ó, nós sabemos disso e nós não cuidamos da nossa alimentação, e por isso nós ficamos à deriva de tantas doenças. algumas pessoas não cuidam, porque talvez não busquem, não tenham conhecimento, tenham um hábito alimentar mais reduzido, outras por questões financeiras, né? Mas você falou uma coisa importante. A gente sabe que tem alimentos que aumentam a nossa imunidade. Por quê? Porque o nosso organismo ele é feito de moléculas, de substâncias, e para que as reações metabólicas aconteçam, eu preciso de determinados componentes que são administrados no meu corpo via alimentação, né? A menos que eu faça uma suplementação. Eu não me alimento, mas eu suplemento isso. O médico manipulou ou indicou as medicações, eu consigo melhorar o meu sistema imunitário. Mas às vezes não. Então, é organismos e organismos, metabolismos, tem uma série de coisas que ainda não estão esclarecidas, porque determinadas pessoas conseguem superar e vencer e conseguir combater. Aí eu te pergunto, e o que leva a gente a pensar que tem pessoas que nem sabem que deram Covid e outras morrem? Né? Como que o organismo dessas pessoas tem manifestações leves e consegue reagir bem e outros não conseguem reagir? Foi precoce, não foi precoce, porque o que não desenvolveu, ele nem tratamento fez. Ele não fez nada, absolutamente nada. Muitas pessoas tiveram Covid e não manifestaram, não tiveram sinais clínicos de adoecimento. Ou se tiveram, foram coisas muito leves, de 1, 2 dias, e que ela às vezes nem percebeu que aquilo ali, né, eram sinais da doença. Então, o nosso organismo, ele ainda não nos dá todas as respostas que a gente quer, por mais que a gente tenha estudado. Aí eu volto à primeira pergunta do fórum. Lembram? Qual a importância da imunologia para a humanidade? Hoje, eu perguntando isso, o que vocês me responderiam? Alguém? Não, professor, eu acho que sem o estudo da imunologia não teria como a gente fazer o estudo dos medicamentos. Eu acho que é a base de tudo.
né? Para a gente poder saber tipo de remédio, tipo de biotipo de pessoas, o que dá para cada pessoa. Então, se não tivesse esse estudo, eu acho que a gente não teria nada. A gente não conheceria o mecanismo de defesa, porque para chegar no medicamento ou numa vacina, a gente Você precisa precisa saber compreender o mecanismo de resposta imune que aquele micro-organismo faz no nosso corpo, né? E onde agir, qual é o ponto, onde ele ataca, quais são as vulnerabilidades, como que a gente pode neutralizar. Então, a imunologia, ela traz uma porta muito grande e as necessidades da pesquisa científica, porque, gente, imunologia, estudo, pesquisa, não se constrói do dia para a noite. Isso é tempo, é ensaio, é teste, né? É um vai e vem de questionamentos até que novas teorias sejam criadas, que novas formulações, que novas portas de entendimento sejam abertas. E os países precisam investir em ciência, investir em pesquisas, para que a gente não seja pego de calças curtas, né? Como numa situação dessa, uma pandemia que já se estende. Eles falam que para a produção de uma vacina é necessário pelo menos um ano. A Coronavac, ela foi produzida em 6 meses. Então, tudo é muito incipiente, tudo é muito novo. E eles tiveram que avançar muito, né, a questão dos testes, que acontecem em 3 etapas, porque a gente não pode fazer as pessoas de cobaia. Então, tem que ter certeza sobre o que isso vai causar, quais vão ser as reações, né, se essa vacina realmente até vai ser mesmo para você eficaz. fazer pesquisa de cobaia, tem um estudo para chegar nisso. E as cobaias não são humanas, nós temos códigos de ética que não permite. Existe, primeiro, tem que ser em animais de laboratório. Aí, mediante a resposta dele, aí eles vão verificar nas pessoas, vão fazer aquele controle, aquele grupo controle, vão observar quais são as reações, vão dar todo o suporte e ver, observar como se comporta. E, além disso, existe outro fator. Nós temos a questão da individualidade das raças, das características da raça. Então, por exemplo, o comportamento de uma vacina ou de um determinado agente numa população não pode ser o mesmo daquela outra população. Por quê? Porque nós estamos estudando aqui o MHC, que é essa genética, essa linhagem, essa codificação para reconhecimento de antígenos que nós temos. Tá? Acho que com essa discussão nossa, vocês vão conseguir responder o fórum tranquilamente. Bom, então esse é o comportamento. A gente viu no vídeo que eu acabei de passar essa situação, onde ele fagocita, né? Ele puxa para dentro dele esse material. Mas o vírus, quando ele entra, ele é introduzido dentro da célula, ele ajuda, ele começa a produzir um processo de replicação lá dentro. Né? Então, bom, e aqui nós temos essas duas linhagens, né, de MHC, a classe 1 e a classe 2, vamos avançar um pouquinho aqui. Via de processamento e apresentação. Aqui seria um pouquinho mais complexo, né, como que ele faz. Então, o vírus no citoplasma, ele vai sofrer um processo de síntese, né, de quebra proteica, através de uma substância ubiquitinada, né, que vai passar pelas proteasoma, elas vão decompor, fragmentar essa estrutura, né, e aí ela vai ser dispersa no citoplasma, eu vou ter complexo de Golgi, eu vou ter outras estruturas que vão fragmentar e ativar essa cadeia de MHC. Ativando a cadeia de MHC, ela se conecta a esse antígeno, que é essa pontinha marrom aqui no início. Ó, aqui é o MHC, seria esse molde, onde esse antígeno se fixa. E aí, o que é que ele faz? Ele leva para a superfície da célula, então ele conduz e apresenta ela, a ponta dele para fora da célula, para justamente o linfócito identificar. Então, o CD4 e o CD8, eles vão ser rastreadores desses micro-organismos.
eles vão estar rastreando ó, os fragmentos, né, de vírus, de bactérias, de parasitas, eles vão estar ali rastreando para identificar e poder manifestar a resposta adequada. Tá? Do mesmo jeito, é a via de processamento, né, da classe 2, sendo que a classe 2 é por fagocitose, a ação lisossômica, e aí ele vai, da mesma forma, digerir através das enzimas. O lisossomo, ele produz enzimas digestíveis. Essas enzimas vão metabolizar, vão fagocitar, e vão disponibilizar esses fragmentos dentro da célula, que vai se conectar. Quem fez a pergunta foi o Lucas. Lucas, olha aqui o HLA. Tá? Então, o HLA é o nosso, como se fosse o nosso identificador humano. Então, ele que vai fazer com que aconteça esse encaixe do MHC humano com o antígeno, para que ele possa ser apresentado também na superfície da célula, e aí o CD4 identifique esses micro-organismos. Entendi. Entendeu? Aí aqui tem uma parte mais, como é que eu posso dizer, mais esmiuçada do conteúdo, de passo a passo. Essas proteínas, elas são desdobradas, marcadas de maneira covalente. Covalente é equivalente, né? Elas se encaixam de forma muito satisfatória, com um pequeno peptídeo chamado ubiquitina. Então, essa ubiquitina é que vai fazer essa covalência dessa proteína, leva essas proteínas para serem degradadas por uma organela chamada proteasoma. Então, ela que vai fazer digerir esse micro-organismo e vai fazer com que fragmentos sejam lançados dentro da célula. Uma proteína transmembrana situada na superfície do retículo endoplasmático, chamado de TAP, proteína transportadora de antígeno, vai capturar esse fragmento que foi gerado pela atividade enzimática, vai encaixar esse peptídeozinho aqui, esse verde, né, e ligam-se ao MC, formando uma molécula de MHC1 mais o peptídeo e vai direcionar a superfície da célula para ficar a amostra, que são as células apresentadoras de antígeno. E aí o linfócito T reconhece o antígeno, né, como esse micro-organismo, e ele vai produzir a resposta celular ou humoral necessária ao combate do antígeno. Os patógenos extracelulares são capturados pelas células apresentadoras de antígeno, apresentando fragmentos ao MHC2. Por quê? Os intracelulares vão ser identificados pelo MHC1. Os extracelulares vão ser apresentados às células MHC2. Então, essa especificidade, o próprio organismo vai fazer nesse processo de seleção. Tá? Ele vai identificando de forma muito própria, ele vai sinalizando, ele vai conseguindo fazer esse encaixe adequado. O MHC1, ele vai ser apresentado ao linfócito T CD8. A classe 2 vai ser apresentada ao linfócito T CD4. Aqui ocorre a captura e processamento da apresentação do antígeno, reconhecimento pelo identificador MHC2, introdução da resposta humoral e produção de anticorpos, tá? A resposta humoral, ela vai resultar em anticorpos, por isso que a gente vai começar a estudar já os anticorpos. Os peptídeos associados às classe 1, eles são reconhecidos pelo linfócito CD8, que se diferenciam em células T citotóxicas, que vão liberar citotoxinas para que outras células consigam identificar e combater esse micro-organismo, igualzinho o vídeo que a gente viu. Então, a célula, ela fica aqui, com o anticorpo, o receptorzinho, tá? Circulando no nosso corpo e
aderindo ao agente que ela identificou, porque ela já criou essa memória, por isso que a inata, ela é imediata. A imunidade adaptativa, ela é a longo prazo, porque ela precisa do tempo para que tudo isso aconteça e o nosso organismo produza o anticorpo. O anticorpo, ele vai nos proteger, ele neutraliza o antígeno antes do estabelecimento da doença. Tá? Então, ele ajuda muito. Os anticorpos, eles são secretados dessa forma para reconhecer os anticorpos na sua conformação original, sem a necessidade da apresentação antigênica. Ele tá com a mão no varal. Ele bota de lá. Eu vou lá na mão. Isso. Os colegas esquecem, né? O áudio ligado. Bom, então, a função do anticorpo é justamente neutralizar o antígeno antes que ele se multiplique no nosso corpo, antes que ele cause o adoecimento. Como o nosso organismo ele já tem a memória, o anticorpo ele vai reconhecer muito rapidamente esse antígeno. Ele não vai precisar das células apresentadoras de antígeno, né? Quando eu já tenho a memória para aquela doença. Quando eu não tenho a memória para a doença, aí o processo se inicia lá com as células virgens. E aí a gente vai começar falando da produção de anticorpos. O nosso organismo, ele vai produzir 5 anticorpos, tá? O IgG, o IgM, o IgA, o IgD e o IgE. Vou mandar para vocês uma apostilinha que ela... São 3 páginas, ela é bem gostosa a leitura, bem tranquila. Não são mais páginas, acho que são esses. 6. E nela, vocês vão encontrar um resumo sobre a produção dos antígenos, tá? O IgM é quando a doença está ativa. Isso o enfermeiro precisa saber, na prática de vocês, vocês vão ver muito sobre isso. É uma coisa que é corriqueira, principalmente hoje, na situação atual de Covid. O que a gente observa? As pessoas, elas fazem o teste em IgM e IgG. O IgM positivo significa que a doença está ativa, tá? O IgG positivo significa que eu já tenho a resposta imune para aquela doença. Então, a gente vai ver uma variação. Mas o que a gente vê do IgM? Ele representa a fase ativa da doença, a fase aguda. Então, quando você fez o exame lá, testando os anticorpos, se você já tem anticorpos para aquela doença, você vai lá, você está com 5 dias de sintoma do Covid, um exemplo, que a gente utilizar essa doença. Então, você já tem 5 dias de sintomas, você fez a coleta do seu exame e recebeu lá o resultado. IgM positivo para SARS-CoV-2. Ou seja, ele diz que você está com a doença ativa. Aí, passou-se um tempo. Passaram-se alguns dias, 15, 20 dias. Quando você faz esse teste muito próximo ainda desse período de contaminação, ele não vai dar assim, o IgM ainda vai estar bem fraco, a gente ainda vai ter um declínio do IgM, mas o IgG ainda está muito incipiente. Com o passar dos dias, por exemplo, você fez 2 meses já, deu a doença e você quer saber se já produziu anticorpos. Aí você vê que praticamente você não tem IgM ou tem uma fração bem reduzida. E o IgG lá em cima, o que acontece? O seu organismo ele já produziu a memória para aquela doença. Tá? O IgG, ele passa pela barreira placentária, como eu já falei para vocês. É o único desses que passa, tá? E ele representa também a doença crônica. Então, o IgM, doença aguda e ativa, e o IgG é doença crônica, né? Nesse processo já de produção de anticorpos para a gente se defender. Qual é a vantagem da gente ter anticorpos para determinada doença?
é justamente uma vez em contato com aquele patógeno, você não produzir a doença, ou você manifestar a forma leve. Alguém já tomou uma vacina e manifestou a doença? Isso pode acontecer? Pode. Sendo que, normalmente, o que se espera? Que você não manifeste as formas graves, porque o seu organismo já tem alguma memória. Ele vai levar mais alguns dias para aumentar a produção de anticorpos e conseguir fazer a varredura daquele micro-organismo do seu corpo. Então, é interessante, é importante a gente entender quais são os anticorpos. Vai ter uma atividade sobre leite materno para vocês agora. Eu vou deixar 2 textos, um de leitura complementar, que vai ser sobre as imunoglobulinas, e o outro sobre aleitamento materno. Tá? Quem tiver dúvida, lê um e depois lê o outro, para produzir um texto, um pequeno texto que eu pedi sobre o IgA, que é a imunoglobulina presente no leite materno. A IgA é encontrada também na nossa saliva, nas lágrimas, né, nos fluidos nasais, no leite materno e no líquido intestinal. Então, ela também ajuda a combater alguns micro-organismos que possam estar permeando por essas portas de entrada, tá? Como que é um anticorpo? O anticorpo, gente, ele tem esse formato aqui de Y, certo? Ele tem essa parte que é chamada de cadeia pesada, que é a base dele, essas 2 perninhas aqui. E ele tem essa parte a parte superior, que é chamada região variável. Aqui é como se fosse a base de todos. Todos vão ter essa parte fixa, seria uma base constante para qualquer anticorpo. O que vai mudar é o formato da parte superior, que seria a parte variável, e ela pode ter 5 formatos, né? O IgA, o IgG, o IgD, o IgE e o IgM. A, D, E, G e M. São as letras correspondentes aos anticorpos. Então, essa parte superior é a parte variável e a parte de baixo é a parte fixa. Essa parte variável é justamente a que vai se ligar ao receptor específico. Aqui é onde entra a nossa imunidade adaptativa. Ela é específica. O anticorpo que o nosso corpo produz, ele só vai interagir com um único tipo de antígeno. Né? Ele neutraliza uma única espécie, um único, né? É aquele justamente que vai acoplar especificamente, porque ela é a memória adaptativa, ela já foi produzida por conta daquele antígeno específico, para combater aquele determinado indivíduo. Tá? E os nossos anticorpos, gente, gravem isso, eles são produzidos pelas células plasmócitos das nossas linhagens de células linfócitos B. Então, o linfócito B ele se diferencia em plasmócitos, os plasmócitos produzem as imunoglobulinas, que são os nossos anticorpos. Eu posso falar anticorpo ou imunoglobulina, são a mesma pessoa, é a mesma coisa que eu estou falando, tá bom? Bom, então os anticorpos, eles vão ter esses formatos, tá? Eles vão modificar esse que eles chamam de cadeia leve. Então, eles têm formatos diferenciados. Os anticorpos, eles são capazes de se ligar a uma ampla variedade de antígenos. A razão para isso é que a região de ligação do antígeno das moléculas de anticorpo forma inicialmente uma superfície plana capaz de acomodar-se para muitas formas diferentes. Tá? Então, ele tem essa chavezinha, que é o encaixe específico. Ele vai ter o formato e vai encaixar especificamente nessa ligação, que a gente chama ligação antígeno-anticorpo, e que ela depende das características do antígeno, como a gente vê o formato desse antígeno e a característica, né, do anticorpo.
Então, algumas ligações elas são frágeis e algumas ligações são com muita afinidade. Só um minuto. Nós estamos a menos de 1 minuto de encerrar a aula. A gente inicia amanhã falando um pouco de antígenos, de anticorpos, mas a gente já vai fazer uma atividade sobre anticorpos hoje. Né? Acabou a aula, eu já posto para vocês. Vou deixar aberto com um prazo maior para quem não conseguir finalizar e responder hoje, tá bom? Eu reabri os fóruns, mas, gente, por favor, respondam os fóruns. Não tem como a gente toda hora estar entrando no sistema, modificando as datas. Então, eu ampliei esse prazo do 1º até o de amanhã. Todos vão fechar sábado. Aí, na outra semana, a gente prolonga num prazo maior até a sexta-feira, tá bom? O material vai ficar disponível no ambiente do aluno. Este processo de anticorpos, né, voltando aqui, esses complexos, por que é interessante quando aparece um anticorpo, quando o organismo produz anticorpos? Porque ele começa a clonar, ó. Ele multiplica, ele difunde um monte de anticorpos pelo nosso corpo, de forma que esses anticorpos vão lá, se fixam